tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Carlos Miguel também salvando. Mano, bem-vindos a mais uma live aí. Vamos baixar aí a energia. Mais líder do que nunca. Palmeiras 2-0. Vitor Roque monstruoso. E que pena essa bola do Alan, hein, velho? Ela não tem entrado, velho. Que pena. Deu outra dinâmica de jogo, sem dúvida nenhuma. Passe bom do Veiga, né? Pro gol do Vitor Roque. Que golaço, que calma. Que golaço, que pintura, velho. Que pintura. Arerê, o Santos vai jogar a Série B, 17º colocado, 33 pontos nesse momento. Mas vai ser mais difícil o jogo da volta. Você vê pelo primeiro gol, a comemoração do Abel foi surreal, hein? E mostra muito o que foi o jogo. O Santos fez um bom jogo, cara. Não vou mentir para vocês, pelo primeiro tempo, né? Eu falei, faltou só o gol. Mas o Santos fez um jogo competente. Claramente, se fizer esse tipo de jogo contra outras equipes, deve fugir do rebaixamento. Mas eu quero mais é que caia, né? A verdade é essa. Mas o Santos fez um jogo difícil, cara. O Santos fez um jogo bom no primeiro tempo. E o Abel tentando dominar de letra. Ele com o microfone, o microfone que não deixa o Abel em paz. Na verdade, ele não deixa, né? Ele não deixa o microfone em paz, né? Rapaziada, pedi o like de quem tá chegando aí, isso ajuda o canal. Daqui a pouco o pessoal deve estar vindo para cá. TH tava em live na Roxinha, o próprio Manga deve estar chegando por aí. Então, pedi o seu like que ajuda aqui. Não vou colocar números em tela agora. O segundo tempo do Palmeiras é muito mais competente do que o primeiro, tá? E agora vai acabar o jogo. Na verdade, para vocês já acabou, né? Acabou o jogo. 2-0 Palmeiras, Vitor Roque 2 vezes. Mais uma partida grande que ele deixa a marca dele. E assim, cara, uma atuação, de parabéns, de verdade. Vai ser cada vez mais jogos duros, difíceis, né? Jogos que algumas equipes vão estar brigando pelo rebaixamento, outras vão estar brigando pela Libertadores. Mais de 30 finalizações, é o que o Luciano falou. Daqui a pouco a gente vai para os números, tá, Luciano? Um abraço, irmão. Obrigado por estar aqui. Pedro, vamos já direto ao ponto aí. Daqui a pouco tem coletiva. Então peço para quem está chegando deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Jogo bom, né, Pedro, que o Santos fez aí, principalmente no primeiro tempo. Dificultou as ações do Palmeiras, fez um jogo competente. Não parece de um time que está brigando para não cair. É o que eu estava falando aqui, Pedro, cada vez mais que passar os jogos, vai ficar cada vez mais difícil. Ficou muito claro e nítido a comemoração do Abel Ferreira no primeiro gol, né? Você vê que foi uma comemoração de desabafo, de alívio também, porque sabia que esse jogo, pessoal, foi fundamental abrir esses 3 pontos, né? Não tem nada ganho, é o que a gente fala aqui, é sempre pés no chão. Obviamente o secador dos caras estava ligado, os caras vão dormir quentinho aí pensando no Palmeiras mais uma vez. Abrimos, enfim, né? Esses primeiros 3 pontos, depois, se a gente levar em consideração até vou colocar a tabela rapidinho, Pedro. Se a gente levar em consideração até o Mundial de Clubes, rodadas, que a gente... né? Então, sim. E é importante isso, porque o Cruzeiro também havia vencido, então se o Palmeiras hoje perde o jogo, ou empata o jogo, o Cruzeiro chegaria, lógico, com um jogo a menos. Então, foi uma baita vantagem. A gente abre 5 para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro com um jogo a mais. A gente abre 3 para o Flamengo e abrimos 2 vitórias a mais do que o Flamengo. E a projeção, né, Pedro? Estávamos corretos, né, cara? São Paulo segurou o Flamengo, a gente falou que podia acontecer isso e ocorreu. O Palmeiras vence o Santos. A próxima partida, pessoal, vai ser bem mais difícil, eu tenho certeza disso. Então, foi importantíssima essa gordurinha, que claro que se fosse 4 pontos era melhor ainda, porque você meio que poderia, até 2 tropeços, talvez, dependendo do tropeço ainda, você consegue segurar a liderança, claro, a não ser que perca 2 e o Flamengo ganhasse 2, mas eu digo, a depender de empates, a gente falou que tanto Palmeiras quanto Flamengo poderia deixar pontos no meio do caminho, né? E aí já aconteceu com o Flamengo, então a gente pode sim fazer um campeonato perfeito até o final. As últimas 3 rodadas nossas é fora de casa, então quanto mais a gente abrir uma gordura para as últimas 3, melhor para o Palmeiras melhor para o gerenciamento é. O que você achou aí, Pedro, entre primeiro e segundo tempo? Vou subir o Manga para a tela aí também, daqui a pouco o TH já está aí também. Peço para quem está chegando deixar o like, que ajuda aí o canal. São mais de 4.000 pessoas nesse momento. Seu like ajuda aqui. Vai lá, Pedro.
Tá mudo, Pedro, tá mudo. O primeiro tempo que a gente esperava do Palmeiras já, né? Jogando para cima do Santos. O time que claramente tá passando por uma fase muito difícil, eu até tava falando isso lá na minha live de pré-jogo. Eu assisto os jogos do Santos porque eu tenho a particularidade de em casa ter meu irmão santista e meu pai santista. Então eu acompanho os jogos do Santos até com mais facilidade. E nada mudou, assim. O Santos, apesar de ter colocado os meninos da base e que deu um certo trabalho para o Palmeiras, fez com que o Palmeiras dificultasse, mas mesmo assim conseguisse muitas finalizações. Tanto que muita gente está falando do Brasão, que o Brasão salvou o jogo. E mesmo o Brasão salvando o jogo, ainda tomou 2 gols e poderia ter tomado 3, 4, 5, 6 gols hoje. Eu acho que o Brasão teve pelo menos 2 intervenções muito boas. As outras eu acho que, ok, viu? Gente colocando de 8, 9 defesa boa do Brasão, mas para mim teve 2 ou 3 no máximo. E o segundo tempo, outra coisa que eu também comentei, Fer, foi a questão de deixar o Alan fresco. O Alan mais pegando a defesa do Santos mais cansada. Eu acho que isso ajudou tanto o Alan e o próprio Felipe Anderson, que controlava um pouco a bola para poder soltar. E o Alan podendo colocar mais correria na zaga do Santos, que já é ruim. Os dois zagueiros do Santos são muito ruins e os laterais do Santos também são ruins. E aí, quando você pega o Alan para jogar em cima desses caras, o Alan entrou no primeiro minuto que o Alan entrou, já bagunçou tudo. E nada mais justo. O 2-0 foi bom, mas foi pouco pelo que o Palmeiras jogou. E foi um pecado, né, Manga? A finalização do Alan não entrar. E lembrando que ele já entrou dando uma boa finalização, tendo uma boa finalização. O Católico fala aqui: o que joga o Alan é brincadeira, um crime ele esquentar o banco pro Johan de bigode poder jogar. Ai, que cabelinho do Maurício, hein? Ai, tava zoado aquela merda, hein, Maurício? Pelo amor de Deus, tira aquela faixinha ali, cara. Tava parecendo uma mistura de Federer com Scarpa e com alguma coisa esquisita, velho. Deus me livre. O Esdras falou aqui: Flaco teve oportunidade, estava visivelmente desesperado para fazer o gol. Teve a oportunidade no primeiro tempo também. Vale ressaltar ali o drible que ele deu no Brasão. Ia ser um baita de um gol. O goleiro foi. O goleiro não, o zagueiro foi bem. Mas o Flaco perdeu um pouquinho ali a passada. O Palmeiras hoje, né, Manga, trabalhou transição, mas trabalhou também controle do jogo, principalmente no segundo tempo. Segundo tempo importante também, o Carlos Miguel apareceu bem. Né? Acredito que isso também vale a pena destacar. Teve um momento também que apertado, o Palmeiras saiu jogando ali, mostrou recurso, né? E a única coisa que me preocupa um pouquinho para a gente definir o time da final, né? Acho que tem muita gente com isso na cabeça. É o Andréas. Eu acho que tem que fazer um ajuste de posição. Falei isso na Twitch. Primeiro tempo, eu acho que ele ficou ali como um volante. E na tomada de decisão individual, acredito que não é a dele, ficar cobrindo a área, tem que fazer esse ajuste de posição. Eu entendo hoje, porque a gente teve o Sousa e o Maurício no primeiro tempo, aí fica uma dúvida para o Abel para a partida final, sei que não é o assunto daqui, mas gera ansiedade em todo torcedor, não tem como, cada vez mais que passar, e por isso que foi importante esse resultado para o Palmeiras ter um pouco de gordura, então cada vez mais que passar semanas, vai ficar essa coisa da liderança do brasileiro, ao mesmo tempo, né, a final da Libertadores ali, isso em qualquer bom palmeirense vai gerar ansiedade. Para passar para você comentar o que você achou do jogo, Manga, mas o Kaká lembra aqui, ó, foram 31 finalizações, né? A 9, o Santos foi salvo pelo Brasão. O Brasão, parte do jogo, ele foi o melhor do jogo, mas numa partida que o nosso centroavante também faz 2 gols, não dá para colocá-lo como o melhor. A gente também tem que comentar isso. O Veiga já voltou dando bote lá na zaga, o passe dele também, vou repetir aqui porque eu sei que a audiência é rotativa, um belo passe aí para o Vitor Roque, você vê que ele calcula até a curva da bola em projeção para o Vitor Roque sair na cara do gol, foi um baita de um passe. O Vitor falou aqui como é bom ter um camisa 9, o Rony perderia esses 2 gols, o Alan vai ser bem entrando no segundo tempo e começando o jogo. O Raio caiu novamente na academia, como é bom ter o centroavante, óbvio, 1 não, 2, né? Fala, galera, vocês acreditam que ao longo do tabu contra o Cheirinho pode nos atrapalhar? Crítica mais o Abel aí, Fernando, você não sabe de nada? Eu não sei de nada, você que sabe de tudo, cara. Um abraço pro Roberto Navarro. Vai lá, Manga, o que você achou do jogo? Comenta aí. Bom, boa noite, Fernando. Boa noite, Pedro. Boa noite, TH. Boa noite a todos da audiência. Nesse momento, não importa o que digam. Cara, vitória gigantesca do Palmeiras e uma vitória que, de certa forma, apesar dos contra-ataques do Santos, né, os buracos que ficam no contra-ataque do Santos,
E eu acho que esses buracos se devem muito pelo fato do Palmeiras jogar muito para cima com as suas linhas mais altas, apesar desses contra-ataques, de um susto ou outro. é, Foi um jogo, de certa forma, tranquila, né, velho? Tranquilo pra caramba. Eu acho que dos clássicos que o Palmeiras joga, o contra o Santos é o mais tranquilo hoje. É o jogo que você menos fica tenso quando você está assistindo. Isso não é uma questão de desmerecer a história do Santos, tá? O Santos Futebol Clube como instituição, mas o momento dos dois times, né? São momentos muito distintos. O Palmeiras muito mais forte tecnicamente, forte fisicamente, imprimiu um ritmo no começo do jogo alucinante, que foi uma pena que a gente não conseguiu chegar ao gol ali, na verdade. E dominamos o jogo inteiro, a gente dominou, bem como você estava dizendo aqui, eu estava olhando, são 31 chutes, né, velho? São 31 chutes do Palmeiras contra 9 chutes do Santos. Flaco Lopes jogou muita bola de novo. É engraçado, cara. Às vezes eu acho que ele vai perder a bola. Fala assim, pô, o Flaco me desligado. Aí do nada ele dá um drible, né, cara? Aquele drible meio passada larga, perna longa do Flaco, ele consegue dar um drible. Ele fez um lance ali pelo lado direito, dando uma caneta no cara depois de ter conseguido uma bola, que eu falei, caramba, que tranquilidade. E o Vitor Roque, que o segundo gol, é louco, o segundo gol já chega a 19 gols, né? Vitor Roque chega a 19 gols em 51 jogos pelo Palmeiras. O segundo gol mostra muito da confiança e da tranquilidade do Vitor Roque, né? Que parecia estar ansioso, sim, no primeiro tempo, para marcar o seu gol. Muitas vezes ele tinha até a oportunidade, eu acho que do passe, ele estava tentando essa jogada individual, estava tentando carregar a finalização. Eu acho que isso diz muito da ansiedade de querer marcar o gol. Aí depois que ele consegue marcar o primeiro gol, aí a tranquilidade, a confiança vem, ele dá uma cavadinha de esquerda, ele sendo destro, dá uma cavadinha de esquerda para vencer o Brasão, que, como o Pedro falou aí, pegou demais na partida, e se não fosse o Brasão, eu tenho certeza que o placar hoje era uns 3 ou 4, pelo menos. Aquela bola do Alan, as duas, né? As duas, lá ele, mas as duas bolas do Alan mereciam ter entrado. A primeira foi uma defesaça do Brasão também, velho. Você gosta, né, TH? A primeira foi uma defesaça do Brasão. Mas a segunda, você é louco, cara. Pegou na veia. Rapaziada, a bola foi assim, ó. Pegou na veia. Bola gostosa. Acho que ele nem sentiu. Sabe aquela bola que você nem sente quando você bate nela? E é um pecado ela não ter entrado. De fato, eu não sei. O Abel tem uma forma de pensar muito peculiar, mas o momento do Alan, ele tá pedindo passagem. Embora eu goste dele como esse jogador pro segundo tempo, tá?